A Justiça de São Paulo cassou a liminar que proibia o uso do aplicativo de caronas pagas Uber em todo o país. Para a Justiça, a ação contra o serviço deveria ter sido proposta pelo Ministério Público e não pelo Sindicato dos Taxistas do Estado. Na semana passada, a categoria entrou com uma ação contra o Uber, alegando concorrência desleal. O governador do Paraná, Beto Richa, assinou o decreto que restringe o uso de munição não letal em manifestações. A medida é para evitar novas ocorrências, como na última quarta-feira, quando mais de 200 pessoas ficaram feridas no confronto entre professores e PMs. E hoje os professores decidiram manter a greve que começou há 11 dias. Depois da Caixa Econômica Federal, agora o Banco do Brasil anunciou que vai aumentar os juros do financiamento de imóveis a partir de 18 de maio. As taxas vão passar de 9,9% para 10,4% ao ano. O limite para financiamento foi mantido em 80% do valor do imóvel. Já pela Caixa, o financiamento caiu de 80% para 50% do valor do bem. A cidade serrana de Urupema foi a primeira a registrar temperaturas negativas este ano em Santa Catarina. Por causa de uma passagem de uma massa de ar frio, os termômetros marcaram menos 0,4 graus no início desta terça-feira. A máxima foi de 18 graus. Luiz Flávio, nas redes sociais aqui, as pessoas perguntando, será que o Jornal da Cultura não vai falar do panelaço hoje? A Janaína Galeno não falarão sobre os panelaços hoje? E a Vânia Vanvan perguntando aqui se você participou do panelaço. E se a gente ouviu. Eu não ouvi porque eu estava trabalhando. Eu ouvi porque quando estava vindo para cá, passei nos Jardins. E esse panelaço é bem dos Jardins, não é, evidentemente, da Vila Clementino, né? Mas será que atingiu o Brasil ou é só isolado aqui de São Paulo? A proposta chamada foi para que fosse o maior panelaço do Brasil, de toda a história. Não sei se alcançar esse objetivo, de qualquer maneira, sei que muita gente participou sim, dava para escutar. Eu não participei, e nem participaria, porque é um panelaço só contra um partido. Eu sou contra os políticos em geral. Se disser, vamos derrubar todos os políticos e colocar gente nova, diferente, aí eu bato panela o dia inteiro. Já me responderam aqui, ó. A Marilídia Pulieiro já me respondeu que foi realmente em todo o Brasil, principalmente nas capitais, muito barulho, buzinas, apitos, luzes piscando, prédios parecendo árvores de Natal. Mas o que é interessante é isso que o Luiz Flávio destacava, que o panelaço em São Paulo pega mais os bairros como Jardins e Higienópolis, que para quem não é de São Paulo, são bairros de elite aqui em São Paulo. Diz que o grande mérito do panelaço foi dessas pessoas terem descoberto onde fica finalmente a cozinha. Mas a piada à parte, é claro que faz parte do legítimo direito das pessoas se manifestarem, né, da forma que elas acharem, né, mais correto. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, volta à CPI e reafirma a existência de cartel em licitações. Essa é a terceira vez que Paulo Roberto Costa vai ao Congresso. Ele confirmou o repasse ilegal de dinheiro a partidos políticos, mas negou qualquer relação com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Também falou sobre o cartel de empresas que fraudava resultados de licitações com a Petrobras. O nosso erro foi saber que tinha cartel e não ter tomado nenhuma medida em relação a isso. Esse foi o nosso erro. Alguns integrantes do Conselho de Administração da estatal serão investigados pela Comissão de Valores Mobiliários. Eles teriam induzido investidores a erro por terem aprovado medidas que inviabilizam o plano de negócios da estatal. Entre os investigados estão o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a atual presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que segue no Conselho da Petrobras. Em Curitiba, Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, prestou novo depoimento. A Polícia Federal quis saber por que o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, comprou um carro de luxo por R$220 mil e registrou o veículo em nome da esposa de Cerveró em 2012. A defesa do ex-diretor afirma que o próprio Cerveró pagou pelo carro. Antônio, Costa agora apontou aí um problema que é a questão da defasagem do preço da gasolina. Ele falou que representa 10% mais do que 10% a corrupção representa 10% do que foi a defasagem desse preço da gasolina, chega a 60 bilhões. Muito provavelmente, porque, na verdade, o que houve foi um represamento de preços de gasolina, óleo diesel, para evitar repasse da inflação. E essa decisão não foi propriamente da Petrobras em si,
Isso é uma decisão do governo que, em geral, tem seu ministro, o ministro da Fazenda, no caso, era o presidente do Conselho de Administração, e lembrando que a União é sócia majoritária da Petrobras, portanto, tem um peso muito grande nas decisões. Então, o que faz, quando você reduz o preço, ou você não corrige adequadamente os preços, você gera prejuízos e limita a capacidade de expansão da empresa, né, dela realizar lucros, realizar investimentos e realizar suas atividades. Então, isso é um aspecto. Um outro aspecto que ele levanta lá, que é a questão muito mais complexa, que é a questão do cartel. Porque cartel é um grupo de empresas que atuam em conluio, né, contra contra a livre concorrência. Mas isso não é tão simples de detectar, né? Isso requer uma análise pormenorizada para saber se de fato isso ocorreu. Luiz, agora eles vão investigar os integrantes também do Conselho. Se descobrirem que há se punirem esses integrantes do Conselho, isso pode sobrar para a presidente Dilma, que era presidente do Conselho na época, ou não? Pode, perfeitamente. A questão toda é ligar um fato à Dilma, ou agora, ligar um fato a todo o Conselho. A Comissão de Valores de São Paulo vai investigar se houve, de fato, culpa desses conselheiros e se houve, aí tem, desde logo, o problema civil de indenização. Eles serão corresponsáveis por indenizar esses prejuízos. E, em segundo lugar, pode até chegar em responsabilidade penal. Agora, William, de fato, a corrupção do balanço da Petrobras agora, o balanço total foi perto de 30 bi, perdeu 30 bilhões. A corrupção está entre 6 e 7 bilhões. Isso. O resto é má gestão. A má gestão e a política eleitoreira de preço de gasolina, isso é quase 4 vezes mais do que a corrupção até agora constatada. E o ex-diretor de abastecimento da Petrobras deu ênfase ao toma lá da cá nas relações do poder público com grandes empresas. E é a frase do dia. Eu gostaria que os senhores comentassem a frase do dia que está no telão. Precisamos passar o Brasil a limpo e parar com a hipocrisia de que as empresas vão doar valores e nada vai acontecer. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Na verdade, o que nós estamos falando aí é do financiamento eleitoral, né? Com o aporte de empresas privadas. E realmente é pouco provável que as empresas fizessem doação só pelo lado ideológico, pelo lado da identificação com as linhas partidárias, até porque as linhas dos partidos nem sempre são, a programática nem sempre são tão claras, né? Então, isso leva à necessidade de uma profunda e ampla reforma política que leve em conta a clareza, né, e a transparência no sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Veja como o Brasil está de ponta cabeça, William. Um sujeito criminoso como é o Paulo Roberto da Costa, porque ele assumiu que é criminoso, ele fica dando lição de moral para todos. Para de hipocrisia, ou seja, os políticos continuam hipócritas. Particularmente, digo agora, uma declaração recente de José Serra e etc., falando que o financiamento empresarial tem que ficar preservado. Como tem que ficar preservado? E pior, que alguns líderes políticos acabam até influenciando o ministro do Supremo, que é o meu caso de Gilmar Mendes, que já está há 1 ano com o processo, não devolve com o voto dele, já perdeu por 6-1, devolve e declara isso inconstitucional. Mas não, o Brasil fica nessas pendências e, sobretudo, sob o império de um ministro que, de vez em quando, um grande ministro, ele é fantástico, admiro ele, mas de vez em quando se comporta como o rei Luís XIV. Antigamente, criou-se a figura hipotética do engavetador-geral da União, né? Agora seria o caso do engavetador-geral do Supremo, né? Porque tomar um processo e permanecer com ele engavetado 1 ano, algo que já é pacífico, né? Pacífico? 6-1, quer dizer, não tem questionamento, é realmente inadmissível. Eu só tenho o temor dessas críticas, que inclusive a gente faz muito aqui, afugentar o homem de bem da política. Isso já é natural, William. As pessoas de bem hoje ou fogem a da manter política. na política. Tem gente de bem na Tem política. gente de bem na política. Mas se continuarmos, se a gente não inverter essa fala ou pregar uma outra questão, não só a linha crítica,
Eu tenho esse temor de afugentar os homens de bem, que tem muitos na política e tem uns que deveriam entrar na política. Os que são de bem na política estão doidos para sair e os que estão fora não querem nem saber de entrar. Isso significa o quê? Nós estamos deixando o país na mão de quem gosta de política e não é de bem. São os políticos profissionais. Olha, só uma observação aqui, eu recebi vários tweets aqui e mensagens sobre o panelaço, e vocês falaram aí que o panelaço aconteceu nos Jardins. A M. Cristina Pato, que está dizendo, o panelaço não foi só nos Jardins. O problema é que vocês andam nos Jardins, não sabem o que é periferia. Boa essa! Vocês são riquinhos e só andam lá. É verdade, aí eu concordo plenamente. A gente não anda, não, lá na Vila Clementino. Ao longo das décadas, o público brasileiro viu esfriar o engajamento político da classe artística. Apesar das transformações sociais do país redemocratizado, essa ausência levanta uma discussão. Por que a nova geração não solta mais a voz também para protestar? O ano era 1965. Aos 17 anos, uma promessa do cenário cultural brasileiro fazia história com sua versão de Carcará. Seu nome, Maria Bethânia. O ato era parte do show Opinião, um espetáculo de protesto que entrou em cartaz no Teatro de Arena do Rio de Janeiro, meses depois do golpe militar. Este foi um entre tantos retratos do engajamento político dos artistas brasileiros, também visto nos grandes festivais de música. No palco, eles cantavam pela liberdade, como fez Chico Buarque e o grupo MPB4 com Roda Viva em 1967. A gente quer ter mais ativa o nosso destino mandado, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. E a inesquecível interpretação de Elis Regina para Ensaio Geral, escrita por Gilberto Gil. Contestar. Um verbo que sempre esteve ligado às atividades artísticas. Foi o que fizeram, por exemplo, muitos cantores, atores e atrizes na luta contra a censura e pela redemocratização do país durante a ditadura militar. Mas essas lutas ficaram no passado. Hoje, quando as luzes de um teatro se acendem, surge uma pergunta: que papel cabe às novas gerações interpretar? O produtor musical João Marcelo Boscoli, filho de Elis Regina, lembra que apenas a geração da mãe é cobrada por engajamento. Para ele, a nova geração fala muito e faz pouco. A pessoa acha que entrando numa rede social e postando umas coisas e tal, resolveu. Não, não resolveu. Esse é um momento de dissociação, no qual a sociedade não quer ir para a rua se manifestar contra o governo, enquanto os artistas tradicionalmente ligados à esquerda estão mais retraídos. Eu vou, por que não? 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 Por que a classe artística está silenciosa? Não há o que protestar? Não, eu penso que o que talvez, relacionando isso à música, essa geração contou com o apoio da mídia de massa, né, que se interessava pela música arte. Eu vejo que hoje grande parte da mídia de massa está interessada na indústria cultural, né? Então, é uma música que tem muito pouco a ver com a arte, a meu ver, que é muito pobre em letra, pobre em melodia, pobre em harmonia, é uma repetição, né, para colar rápido, para ganhar espaço e comercialmente ser bem-sucedida. E vejo que os artistas, de fato, aqueles que realmente fazem arte, estão em grande parte fora dessa mídia de massa, né? E continuam atuando nos teatros, nos festivais que ocorrem Brasil afora, onde, aliás, se faz música de grande qualidade. Então, essa dissociação arte versus indústria cultural, eu acho que não deixa espaço para o questionamento e a contestação. O Enio Torres Granel aqui pelo Twitter: sou músico e hoje artista no Brasil é sustentado por governos. Sou música, ele não sei se é músico. Hoje o artista no Brasil é sustentado por governos ou publicitários. Raros são os que realmente podem contestar. É isso? É isso mesmo, está correto ele. De outro lado, uma coisa é lutar pela democracia eleitoral
foi o que os artistas fizeram na década de 70 e de 80 no Brasil. Conquistou a democracia eleitoral, que significa votar a cada 4 anos. Agora, o passo seguinte é conquistar a democracia cidadã. Aí é o quê? É integrar todo mundo, fazer todo mundo ganhar bem e jogar todo o país para cima. E aí, meu caro, para você fazer isso, você tem que lutar pelos direitos de todos, educação de qualidade, botar todo mundo na escola, período integral, fazer como a Coreia do Sul, que é a primeira do mundo em competitividade e o Brasil um dos últimos. Ou seja, aí agora na hora de lutar para valer pelos direitos, aí é mais difícil. O Brasil tem mais linhas de celulares do que habitantes, mas apesar de todos os benefícios que elas oferecem, 1 em cada 4 brasileiros não tem e não quer saber de usar esse serviço considerado essencial. A analista Clécia Alves não desgruda 1 minuto sequer do celular e não se imagina mais sem ele. Faz parte do cotidiano, da comunicação agora, do acesso às redes sociais, que não consigo viver sem. É uma facilidade, você acha que dá para ficar sem hoje? Como é que você vê isso aí? Não, hoje não, já tentei, mas eu não consigo. Particularmente eu não consigo. O Brasil tem mais de 280 milhões de linhas de celular ativas. O número é maior do que o de televisores, de geladeiras e até mesmo da população do país. Muitas vezes, quando saímos às ruas, temos a impressão que quase todo mundo está mexendo no celular. Mas, por incrível que pareça, 25% dos brasileiros ainda não têm um aparelho. O professor Augusto Rocha é um desses. Ele não gosta de celular e afirma que não faz nenhuma falta. Prefiro não ter, não me faz falta nenhuma. Quando eu preciso fazer alguma ligação, vou até um telefone público, ligo. Eu não sou uma pessoa retrógrada de jeito algum. Sou uma pessoa atualizada, sou uma pessoa do momento. Mas não ter o celular é porque eu não vejo como necessidade. O celular já é a principal plataforma de acesso à internet no país. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o brasileiro trabalha 5 horas por mês para pagar uma conexão de 1 megabyte por segundo. Outro estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que o preço médio da banda larga no Brasil é mais de 20 vezes superior ao cobrado nos Estados Unidos. Para este especialista em telecomunicações, esse é um dos motivos que afastam 1/4 dos brasileiros desse serviço. Os serviços não são perfeitos, há um mau atendimento, a banda larga nem sempre é a melhor possível. E é mais grave também com relação às tarifas, porque o Brasil cobra 43% de impostos. Nós temos tributação sueca e serviços africanos. Antônio, você pode perder hoje em dia um negócio se você não for encontrado, e o celular permite te achar, né? Exatamente. O celular hoje é relógio, é acesso à internet, é telefone, é uma série de aplicativos que tem no celular. E o fato do Brasil ter 280 milhões de linhas ativas, com a população de 200 milhões, reflete que, na média, cada brasileiro tem mais de um celular. Mas a gente sabe de casos de pessoas dos nossos círculos que têm 4, 5 linhas de telefones celulares. E tem o outro caso, além daquele que não quer ter telefone celular, como foi mostrado na matéria, aquele que não pode ter uma linha celular, quer dizer, ele não tem renda suficiente para bancar a tarifa, principalmente, porque a tarifa é muito cara. Então, a gente promoveu, via privatização nos anos 90, a ampliação do acesso às linhas telefônicas, mas ainda com uma tarifa muito elevada. Luiz, admiro essas pessoas que conseguem se livrar dessa coleira, né, desse escravismo que é o celular. Né? É admirável. O velho Chacrinha já dizia: quem não se comunica se trumbica, né? E hoje não se comunicar nesta era significa que você admite: sou um excluído do mundo. Os excluídos é que não se comunicam. Mesmo que alguns não queiram se comunicar, o Brasil é um dos países mais integrados em termos de comunicação. Muito dessa integração se deve ao Marechal Cândido Mariano Rondon, que nasceu no dia 5 de maio. Como especialista em comunicações, Etevaldo Siqueira, o Jornal da Cultura explica quem foi o Marechal Rondon. Ele era do lado do pai e da mãe, descendente de indígenas, ele... índios Terena Bororo, nascido em Mimoso, no Mato Grosso, próximo de Cuiabá.
em 5 de maio de 1865, há exatamente 150 anos. Ele é o patrono das comunicações porque interligou o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, naquela época, no final do século XIX e no começo do século XX, ligou a Amazônia e ao Centro-Oeste e construiu nada menos do que 6.600 quilômetros de linhas telegráficas, né? Fixar marcos nessa fronteira foi ele que fez pioneiramente. Percorreu do Oiapoque ao Chuí 2 vezes, 8.500 quilômetros de norte a sul e 8.500 quilômetros de sul a norte. Nenhum outro brasileiro fez isso na demarcação das fronteiras. O Rondon era um pacifista e era um defensor da causa indígena, jamais deixou que alguém escravizasse índios, que maltratasse, que matasse. Essa figura de Rondon, que eu acho que o Brasil precisa conhecer ou precisa relembrar hoje. Boa explicação. Veja instantes, Câmara inicia a votação do ajuste fiscal e ainda mulheres de opositores presos na Venezuela buscam apoio político no Brasil.